Ontem eu trouxe esse material aqui no Jornal do Meio-Dia, e como é um assunto polêmico, eu fiz questão de apenas ler. Né? A pessoa vai comentar, eu falei, não, vou ler. Porque o material está lá no Chapada News. Quem quiser acompanhar, que façam a leitura. A minha primeira pergunta para a senhora, eu vou fazer em cima do texto que eu vou estar lendo. Como algumas pessoas disseram, Nerisvaldo, você também fez o fake news. Eu acho muito justo com quem está nos ouvindo, com a classe, com os nossos ouvintes do Jornal do Meio-Dia, da gente estar debatendo esse tema aqui agora, e eu sempre falo aqui no programa que a gente não tem compromisso com o erro. Se a gente errar, a gente vai pedir desculpa, não tem problema nenhum. Sempre eu sou muito claro. Que às vezes o pessoal que está ouvindo, não, são os donos da verdade, não. Aqui se a gente erra, a gente pede desculpa. E não tem problema nenhum a gente chegar aqui e pedir desculpa. Até porque o nosso compromisso não é com o erro, mas sim com o acerto. E aí, professora, eu vou começar meu questionamento, eu vou ler a matéria do Chapada News, que eu acho que é uma forma muito bacana de quem está em casa nos acompanhando, e vou pedir para que a senhora nos aponte, pedir a gentileza para a senhora, nos apontar os equívocos da matéria, tá? Eu vou estar lendo a matéria, que eu acho que a presença da senhora aqui é espetacular. Essas questões, elas são raras, porque muitas vezes as pessoas não comparecem. Eu não vou. Né? Por isso fica aquela pulga na orelha. E o ruído na comunicação. E o ruído, que é o que tem, é ruído na comunicação. É o que mais tem. Mas eu vou estar lendo a nossa conversa e a senhora vai me falando aqui onde é que está, vai pontuando. Vou ler o primeiro parágrafo, se a senhora pontua. Vou ler o segundo parágrafo e a senhora vai pontuando. Bem eu acho que é uma forma bem pedagógica para ficar fácil. Por quê? Eu vou explicar bem para o pessoal que está em casa. Eu não vou entrar nessa celeuma do que for o acordo, que é uma questão classe e prefeitura. Perfeito. Tá? Não é uma questão minha. Isso a gente pode debater depois. Só que quando entra uma questão que a gente escreve, quem escreveu foi o Chapada News, e eu estou à frente do Chapada News, eu acho importante a gente tratar sobre essa questão aqui agora. Tá bom? Vamos lá. Título da matéria. Professores municipais suspende a greve, vírgula, após decisão judicial. E categoria aceita acordo com a prefeitura. Antes que a senhora fale, eu vou para o primeiro parágrafo. Os professores municipais da cidade de Ceabra decidiram suspender o estado de greve e retomar as aulas a partir da semana que se inicia. A suspensão se deu após o Tribunal de Justiça da Bahia notificar no último dia 18 a APLB Sindicato de Ceabra, por e-mail, conforme publicado no Diário de Justiça do Estado da Bahia. Pois não, professora? Rapaz, hoje você está falando, não me deu tempo nem de falar. Antes de iniciar propriamente na matéria, oscilação de sinal é perfeitamente compreendido, sabe? Eu acho que a gente precisa entender isso. E penso que todas as vezes que a gente precisou da nova, a gente foi bem atendido. Tem gente que não entende. E né? Às vezes, quando a gente não podia vir pessoalmente, os nossos áudios também eram encaminhados e aqui apresentados. Sem colocar no ar. Esse papel da comunicação, de dar voz, eu acredito que vocês têm feito esse papel muito bem feito. A gente só tem a agradecer. Em relação a essas decisões, a essas matérias, muitas delas mesmo fake news, o que eu quero lhe dizer, parte desse trecho que você leu, ele é verídico. Realmente a categoria optou em suspender a greve após 43 dias letivos de greve, mas não foi por conta de decisão do Tribunal de Justiça. Até porque o Tribunal de Justiça não notifica via e-mail. Até hoje, 20 de maio, nós não fomos notificados dessa decisão judicial. E se fosse, estaríamos com toda a documentação pronta para... cabe recurso. Uma liminar é um documento judicial que cabe recurso, inclusive... Os argumentos utilizados pela administração são facilmente justificadas e derrubadas, né? É verdade. Então, em relação a isso, há um equívoco nessa matéria quando diz que nós fomos notificados via e-mail. Professora. Notificação documental, ela é presencial. E aguardamos que isso acontecesse até a presente data. Não fomos notificados de decisão de greve. Vamos entender, então, esse primeiro parágrafo. Vou em defesa ao meu canal nessa questão. Sim. A suspensão se deu após o Tribunal de Justiça da Bahia notificar no último dia 18 a APLB Sindicato Ceabra por e-mail, conforme publicação no Diário de Justiça do Estado da Bahia.
esse parágrafo, ele traz uma questão que vocês receberam a informação, a gente não trouxe que foi oficial. Não, nós não fomos notificados. Mas não tem aqui oficialmente. Não fomos notificados. Eu tenho aqui um e-mail no nome da senhora. A senhora tinha um conhecimento, então? A senhora tinha um conhecimento? Por publicação que a secretaria colocou? A senhora tinha conhecimento? Nós não fomos notificados. Tá, mas passa aí para ela entender. Que eu tô aqui, eu trabalhei em cima disso aqui, ó. Passa aí, professor. Não, isso aqui não é uma notificação. A senhora teve o conhecimento? Não, nós não fomos. Olha, presta atenção. A senhora teve o conhecimento? Desse documento? Desse e-mail? Esse documento circulou nos documentos da prefeitura, Nerisvaldo. Mas a senhora teve o conhecimento? De notificação, não. Desse e-mail? Você passa... Não. Desse Você passa a ter um documento, ele passa a ser notificado judicialmente quando o procurador, quando o oficial de justiça lhe entrega e protocola. Após protocolado esse documento, a gente tem até 15 dias para que seja respondido. Por que não foi respondido? E por que a greve não foi julgada? Porque nós não fomos notificados dessa liminar de greve. Essa liminar, ela circulou em documentos, em redes da prefeitura. Mas a senhora não recebeu esse e-mail? Não, em momento algum, até hoje. Nós não recebemos. O que tem no tribunal, então, dá uma olhada de novo no documento, Sim. Não chegou na senhora, Não, que aí não. diz que foi por e-mail da senhora. Não recebemos. Não recebemos até a presente data. Não recebeu. Não recebeu. Certo. Mas foi enviado, mas não recebeu. Nós não recebemos. Se enviou, eu já não sei. Perfeito. Mas em momento algum fomos notificados. E volto a repetir. Certo. Se fôssemos, não iríamos de imediato retornar. Não, isso eu compreendo. Porque uma decisão liminar Isso cabe eu compreendo. recurso. E cabe recurso ainda. Cabe recurso. O que eu quero mas trazer não fomos aqui notificados. é que o que a gente trouxe na matéria, a gente tem o material, a gente entrou. Sim. E o que a gente tem é que foi enviado o e-mail. Não fomos A gente aqui no primeiro parágrafo não fala que recebeu. Sim, foi enviado, mas nós não recebemos. Foi enviado. Foi enviado o e-mail. Isso. Mas lembrando que decisão judicial, ela precisa ser notificada. Certo. Tá? A senhora não tinha conhecimento, porque a senhora não fomos notificados. não recebeu. Exatamente. Apesar que aqui tem como enviado. Vamos lá. A decisão foi do magistrado José Luiz Pessoa Cardos e publicado no dia 5 de maio. A mesma determinou retomada imediata das aulas, sob pena de multa diária de R$ 1.500. E ainda reconheceu a ilegalidade da greve, pois os serviços de educação foram equiparados aos serviços essenciais e, por isso, deveria manter a continuidade dos serviços com um pequeno percentual de profissionais ativos. O que não faz muito sentido, porque é preciso garantir os 200 dias letivos. Como é que você vai manter uma parte do efetivo funcionando? Isso aí já era uma decisão a ser derrubada na própria liminar. Certo. Eu não posso garantir 2 calendários, porque isso também implica custeio para o próprio município. Então, esse seria o primeiro ponto a ser questionado e derrubado nessa liminar. Mas o parágrafo não está errado. Não, é o que está posto lá na liminar que eles dizem que encaminhou. É perfeito. Né? Mas deixando claro que a suspensão não está atrelada a essa decisão. Apesar que em nenhum momento a gente disse que a suspensão estaria atrelada a essa decisão. Eu entendi como se tivesse dito que a greve não, acabou ler, devido à notificação. Não, a gente em nenhum momento falou que foi devido à notificação. Sabe por quê, Nerisvaldo? Eu acho importante isso por isso. Então, a gente precisa deixar claro. A gente precisa deixar claro que o que caminhou para o fim da greve, para a suspensão da greve, foi a ocupação que nós fizemos na prefeitura dia 16. Segunda-feira. Ocupamos de forma ordeira e organizada a Secretaria de Educação e no dia 16 mesmo, nós recebemos um documento do secretário de Educação, denominado de Carta Aberta, documento esse enviado ao Ministério Público, à Câmara de Vereadores, onde cada reivindicação dessa categoria, na notificação de greve, cada reivindicação foi respondida com uma resposta condizente com o que a gente esperava. Por exemplo, a garantia do reajuste do piso salarial de 33,24 era uma das pautas de greve e ficou garantido. A garantia da restituição do salário de abril que foi retirado de forma equivocada,
porque não houve julgamento da greve. Então, se não houve julgamento, não poderia haver retirada de salário, e a prefeitura fez isso. Então, nesse documento de negociação, está acordado que o salário dos trabalhadores em educação que foi cortado, ele será restituído em 4 de junho. E que a folha de pagamento agora do mês de maio, ela vai ser paga integralmente. Claro que nós estamos apresentando um calendário de reposição dos 43 dias letivos de greve. Isso está atrelado. Não foi uma decisão liminar. Não, foi um acordo firmado entre categoria, Secretaria de Educação e uma carta que o prefeito encaminhou ao Ministério Público. Porque a grande dificuldade dessa greve, Nerisvaldo, foi justamente o gestor não sentar em uma mesa de acordo. Então ficava um jogo de empurra. Traz isso, não aceito, devolve, recorrige isso, traz. Nós convocamos o Ministério Público para 2 reuniões, para que houvesse essa possibilidade de assinatura de um documento de acordo. A Prefeitura se recusou a participar das 2. Então, diante do documento enviado pela Secretaria, diante do ofício entregue pelo Secretário de Educação, garantindo prazos para que as nossas reivindicações fossem cumpridas, a greve foi suspensa a partir desse acordo entre as partes envolvidas. Não discordo de nada, estou concordando com tudo que a senhora está falando. Não é nem só para explicar, só para explicar ao pessoal que está em casa, é que essa questão aqui, ó, do que se deu após ou se deu conta, não foi por isso, foi depois. Exatamente. E às vezes a pessoa lê o parágrafo, né? Você, não sei como é que está escrito nos outros sites, você lê o parágrafo com essa questão da tendência. Foi por causa. E no nosso texto diz após. E foi após a decisão, que a decisão foi na quinta, né? Mas lembrando não foi por causa. Que nós não fomos notificados. Mas é isso, viu? Não foi por causa. Não foi. Não foi por causa. Foi. E no texto, o texto não diz que foi por causa. Não diz que foi por aquela questão. E a depender da interpretação, a pessoa acaba interpretando isso, que diz que foi por causa da... Não, a gente está dizendo que foi por causa de forma nenhuma. Eu vou ler os interpretação outros... mesmo. É interpretação. Exatamente. Eu vou continuar lendo os pontos aqui, professora. Sim, aí deixa eu ver aqui, 1.500... Ainda reconheceu a ilegalidade da greve, pois os serviços de educação foram equiparados aos serviços essenciais. Além disso, reforça que a ilegalidade se deu também porque a categoria, só lembrando o pessoal que está em casa, daqui por diante não tem mais questão nenhuma, né? É só para que a senhora possa falar sobre essas questões aqui. Além disso, reforça que a ilegalidade se deu também porque a categoria iniciou a greve antes de esgotar as negociações com a prefeitura. Cabe recurso da decisão que se deu por liminar em tutela antecipada. Quer falar alguma coisa nesse parágrafo? Não, eu só queria dizer que é um grande equívoco que está posto nessa liminar. Uma vez que... Não é de sua escrita, na liminar, porque isso aí foi retirado da liminar. Eu estou aproveitando a senhora que está aqui, que a senhora... Tranquilo. Por que há um equívoco? Porque desde o mês de janeiro, quando foi instituída o valor do piso salarial, nós estamos tentando acordar com a administração, o que acabou não acontecendo e culminou com a greve que iniciou em 28 de maio. Mas esses 3 meses aí foram de tentativas, foi de estado de greve. Inclusive, fizemos reuniões com os pais, alertando para essa possibilidade de haver uma greve no município, caso não houvesse acordo, né? E o que acabou de fato acontecendo. Porém, quanto ao quesito desconto em folha de pagamentos, os dias não trabalhados, o tribunal pediu cautela e que seja considerada alternativas de recomposição, pois é preciso considerar a necessidade de alimentação dos professores. Eu não vou ler aspas aqui, não mas eu acho que a senhora comenta sobre isso também. Como é que foi acordado isso, para a gente entender a sociedade? Pronto, como é que ficou acordado? Eles não poderiam retirar o salário do professor por ser verba alimentícia, como está bem colocado aí, e porque não houve julgamento da greve. Esses cortes deveriam haver se houvesse julgamento e se a greve fosse considerada ilegal, o que não aconteceu. Então, de forma arbitrária, foi feito o desconto. Nós tivemos um trabalhador em educação que recebeu R$25 de salário. R$25? R$25 de salário, com contra-cheque impresso.
Então, o que aconteceu? O primeiro ponto da greve, Nerisvaldo, é a restituição desses valores, o que ficou acordado. Então, a folha de pagamento complementar referente a esse desconto, ela vai ser paga, segundo o acordo firmado com a administração, até 4 de junho do corrente ano. Corre o risco da greve voltar, professor? Corre, claro que corre. A greve terminou, mas a luta continua. E se a gente há pontos com prazos a serem cumpridos, o cumprimento desse prazo está atrelado também ao movimento. Né? Porque, por exemplo, nós temos aí o calendário de reposição a ser apresentado até o dia 5, nós já estamos providenciando isso, mas há o acordo por parte da secretaria em pagar, em restituir o salário que foi retirado até 4 de junho, em folha complementar. Então, até 31 desse mês, pagamento integral do mês de maio, e até 4 de junho, uma folha complementar, garantindo o salário que foi retirado. Professor Rodrigo Santana, entra no meio, professor. É isso, Nerisvaldo. Eu acho que Tânia já colocou os principais pontos, com base até na leitura que você fez aí da matéria do Chapada News. Mas eu gostaria de saber ainda, referente a esses pontos que não foram resolvidos ainda, que ficaram estabelecidos, alguns prazos que você pudesse citar melhor. Quais são esses pontos que ainda não foram fechados, que ainda não foram amarrados, os quais têm prazo e caso não seja cumprido, como você bem colocou, Maristônia, existe ainda essa possibilidade de novas paralisações. Perfeito, Rodrigo. Tem um ponto que ele é assim extremamente relevante, que é a aprovação do plano de carreira dos servidores não docentes. Os servidores não docentes, eles também são educadores. A partir da criação da lei, a gente entende que eles têm direito a um plano de carreira. Correto. A proposta de plano de carreira desses servidores não docentes já foi entregue à Secretaria de Educação desde 2019 e foi posto um prazo de 45 dias para que seja discutido com o jurídico, feita uma análise do impacto financeiro, para que seja encaminhado à Câmara de Vereadores como projeto de lei. Esse foi um dos pontos acordados, com 45 dias para que seja cumprido. Outro ponto que eu acho assim muito pertinente, a criação de uma comissão para que seja feita a análise de pagamento dos precatórios do Fundef. Perfeito. É importante a gente lembrar que a Lei 14.325, de 12 de abril agora, ela garante que os precatórios do Fundef, que os precatórios do Fundeb seja distribuído entre os professores, não em forma de salário, mas como garantia de abono. E nós conseguimos um prazo de 30 dias para que seja instaurada uma comissão paritária para acompanhamento desse precatório do Fundef, que já encontra no município de Ceabra desde 2018. Isso também foi uma proposta. Prazo para cumprimentos de, por exemplo, análise do plano de carreira, que também não vem sendo cumprido pelo município. Então, o que é que a gente precisa garantir? Sim. Que os prazos acordados sejam cumpridos. Não sendo cumpridos, a gente precisa notificar a secretaria e, se preciso, vou retomar o movimento de greve. Perfeito. Deixa eu agradecer aqui a Guinete Almeida, que está acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia, Lúcia Teixeira Bastos. Foi ótimo, Maristônia vir esclarecer, né, o porquê da greve. A Marlene Messias Santos, Nerisvaldo está muito tendencioso. O sindicato não foi notificado. Os professores voltaram porque houve uma negociação. Esperamos que a gestão cumpra. Caso contrário, entraremos em greve de novo. E eu quero agradecer à professora Maristônia por estar aqui com a gente. E a professora Maristônia, estando aqui com a gente, não precisa nem eu responder o comentário aqui da Marlene. Obrigado, Marlene, pela participação. André Martins, boa tarde. Graças a Deus essa bagunça acabou, para a alegria dos alunos. Leia Vieira Brandão, é preciso ouvir os dois lados para fazer uma reportagem. Realmente, a gente não ouviu a prefeitura nesse caso, que a matéria tem a parte da PLB, só que eu procurei a prefeitura também, procurei o secretário, Leia Vieira Brandão. Procurei falar com o secretário e a gente não teve o retorno, tá? Então, para a matéria do Chapada News.
E aí, Neslano, me permita um parênteses, inclusive um dos grandes equívocos dessas notícias que foram divulgadas por esses sites, esses blogs referentes a essa questão do encerramento da greve, e não ouvi a PLB, porque eu não vi nenhum daqueles textos ali citando necessariamente o contato com a PLB, diferente do Chapada News, que trouxe o lado da PLB. Então, Leia Vieira Brandão, a gente tentou falar com o secretário para trazer na matéria material, faltou a fala aí da questão da Secretaria de Educação, mas sendo bem claro, tá? E nesse ponto também, a gente, como está aqui no interior, quando você está nas grandes cidades, principalmente fora do Norte e Nordeste, a gente acompanha muito essa questão de imprensa, né, professor? Correto. Os debates, as discussões. Quando você está debatendo um fato, às vezes, por a pessoa não ter o costume de debater, ela começa a gritar. E isso acontece muitas vezes com quem está em casa. Às vezes muita gente, Maristônia vem, dá a resposta, e às vezes não é a resposta que você quer ouvir. Mas não quer dizer que a resposta está errada. Sim. Tá? Então é importante você que está em casa entender isso. Às vezes o professor pode trazer um comentário, eu posso trazer o meu, pode não ser o seu comentário. Mas não quer dizer que está errado, não. Então, isso é democracia. É democracia, você tem que respeitar. Você não falou, não perguntou, você está tendencioso. Aí é a forma sua de entender e eu tenho que respeitar. Nerisvaldo, é igual o companheiro aí que fala, acabou essa bagunça. O que ele chama de bagunça, eu chamo de movimento paredista organizado, que é uma referência de luta na Chapada Diamantina. Se você não está certo, como para ele também não está. Exatamente, né? Isso. É respeitar as posições, perfeito. Óbvio. Evaldo Bispo Araújo, joga duro, prima. Boa tarde, galera linda, abençoada de Deus. A Fabiana Mirá também está acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia. Quem mais? A Gardênia. Gostaria de saber da Embaque já embasa. Deixa eu ver mais, tem alguma coisa. Amigo Elisvaldo, te conheço muitos anos, sou suspeita a falar por sua pessoa, por conta de te conhecer e também a sua família. Sua pessoa é de uma ídole exemplar e usa a ética sempre. Você jamais trabalha com a falta de ética e sempre respeita, minha querida Cida, e também respeita os ouvintes. Só para lembrar assim, hoje o mundo ele mudou tanto, ele mudou tanto, que hoje a rede, ele não permite que você venha com muita gracinha enchendo, não permite. Exatamente. Antes até permitiria que eu viesse aqui no microfone e falasse, eu comentei sobre isso ontem, né? Há 10, 15 anos atrás, às vezes você falava no microfone e era verdade absoluta. Hoje não se permite mais isso não, gente, tá? Então hoje não se permite de forma alguma. É por isso que a gente tem que trabalhar para que a nossa cidade, a nossa região, a nossa cidade possa se debater vários assuntos, até aqueles que são difíceis e polêmicos, com civilidade. Correto. Ela conversar. Não, se está errado, me convença do contrário. É o caminho. É o caminho, a conversa. É o diálogo. Então, se você não tem o diálogo, a gente não vai para frente nunca. Perfeito. Tá? Nunca. Nerisvaldo, eu não podia deixar de lembrar o que essa greve refletiu em organização das mães. A gente até comentou sobre isso aqui na abertura. Isso foi uma essa coisa... consciência política que foi despertada no movimento dos pais. E da importância das mães perceberem que um grupo de pais organizados em prol de uma educação pública de qualidade só vem somar. Correto. Então a gente, como já dito por elas, a gente precisa fortalecer esse grupo, a gente precisa institucionalizar esse grupo, porque assim é uma organização a mais, lutando dentro do município para que a política pública de educação seja respeitada e concretizada conforme a legislação determina. Essa greve, ela foi assim um momento de muitas aprendizagens, de muito sofrimento. Perceber quanto aguerrida é essa categoria, que mesmo sem salário, sustentou o que acredita e levou até o final. Né? Saber que a fiscalização, ela ainda depende de todos nós. Quem entende como funciona a escola lá na zona rural é o trabalhador em educação lá da zona rural. Então, que isso possa servir para que o município perceba, para que a população ceabrense perceba que essa greve não foi bagunça. Foi um dos movimentos mais bonitos e organizados de luta e de conquista de direitos que a gente já pôde vivenciar. E assim, é um movimento que entra para a história